Primeiramente, boa noite a todos. Deus nos abençoe mais uma vez nesse dia tão alegre para a gente, nesse dia tão festivo. Eu não vou falar muito da alegria que eu tenho, do privilégio que é trazer a mensagem hoje mais uma vez para nós aqui. Mesmo porque parece que eu estou ficando velho, estou ficando cada vez mais emotivo, né? Então às vezes eu tento falar alguma coisa e já começa a dar um nó na garganta. Então eu só quero dizer que eu estou muito alegre, muito feliz, é um prazer, é um privilégio poder trazer a mensagem de hoje. Também é uma responsabilidade muito grande, né? Mas antes que eu comece com os nós na garganta aqui, então vamos para a mensagem que eu escolhi trazer para a gente, da maneira que a gente acredita, né? A mensagem inspirada pelo Santo Espírito de Deus. Todos nós hoje saímos daqui confortados, todos nós hoje saímos daqui alegres e felizes, com a certeza da presença de Deus em nossas vidas e com a certeza das bênçãos de Deus sobre os aniversariantes, sobre meu pai, meu irmão Pinheiro, né? Sobre minha irmã Téia também. Deus nos abençoe. Eu quero começar a fazer uma pergunta. Por que as pessoas se casam? Por que é que nós, desde a nossa juventude, quando nós nos entendemos por gente, nós já começamos a pensar em encontrar uma pessoa com que a gente queira passar o resto da vida? Por que é que Deus disse que era bom que o homem tivesse uma companheira? Desde lá do princípio, Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Ele disse isso já lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós não fomos feitos para viver em solidão. Deus ele não quer que o ser humano seja sozinho. Foi o próprio Deus que instituiu a família, foi o próprio Deus que instituiu o casamento, e Ele criou leis com a intenção de preservar e de manter a família. Na verdade, se nós vamos pensar, Deus é uma família. Nós sabemos que Deus ele é uma unidade composta, né? Aquilo que nós chamamos da Trindade de Deus. Deus é uma trindade. Mesmo se houve um momento em que Deus não tivesse criado nada, porque tudo o que existe foi criado por Deus. Então, se em algum momento Deus ainda não tivesse dado início à criação de todas as coisas, em algum momento só o que existiu era Deus. E mesmo assim, Deus nunca esteve só, porque Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Então Deus, ele nunca sentiu solidão. Deus nunca esteve só. E nós sabemos também que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, Deus não criou o homem para que o homem fosse só. Mesmo assim, nós sabemos que o homem pode ter momentos de solidão. Porque é possível que o próprio Deus tenha tido um momento assim. É possível que o próprio Deus tenha tido um momento de solidão. Quando que Deus pode ter se sentido sozinho? Na agonia da cruz. Naquele momento. Ali é possível que tenha acontecido o único momento em que Deus tenha sentido solidão. Jesus disse naquele momento: Deus meu, por que me abandonaste? Isso está lá em Mateus capítulo 27, versículo 46. Ali pela primeira e única vez, a comunhão existente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela pode ter sido afetada. O Pai ali ele teve que desviar o Filho do seu amor, para que ele pudesse despejar toda a sua ira em cima de Jesus. O Espírito Santo ali ele teve que virar de costas para Jesus Cristo.
porque senão Jesus não poderia morrer. Porque o Espírito Santo sempre deu suporte para Cristo enquanto ele esteve aqui na terra. Então ali naquele momento, o próprio Deus soube o que é solidão. Porque Deus, ele tinha que ser semelhante a nós em tudo. Isso a gente aprende lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Agora essa solidão, ela durou apenas um momento. Da mesma forma, o ser humano também pode ter momentos de solidão. Às vezes as coisas elas não saem nas nossas vidas do jeito que a gente queria, do jeito que a gente planejou. E nesses momentos, a gente até pode ficar só. Nesses momentos, a gente até pode imaginar que nossas vidas elas serão assim o tempo todo. Que nós ficaremos sozinhos, que nós não teremos mais uma companhia para passarmos o resto de nossas vidas. Mas aí Deus diz assim para a gente: calma, eu ainda tenho um plano para você. Porque mesmo que as pessoas se casam, um dos motivos é esse. Porque Deus ele não fez o ser humano, ele não nos fez para que nós vivêssemos em solidão. E agora eu queria convidar os irmãos para fazerem uma leitura comigo, tendo isso em mente, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 9. Eu pensei em vários textos para utilizar hoje, mas eu confesso que eu queria usar um texto em Eclesiastes. Esse é um livro que eu gosto bastante e eu queria ler Eclesiastes hoje. Aí eu achei esse texto. Lá no capítulo 4, no versículo 9, a palavra de Deus nos diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Salomão aqui nessa passagem, ele nos ensina que é melhor nós termos uma companhia do que nós estarmos sozinhos. Até mesmo a recompensa do trabalho de 2 pessoas é uma recompensa maior, é uma recompensa melhor, né? Na vida, nós sempre vamos passar por momentos de alta, nós também vamos ter momentos de baixa. Agora é maravilhoso quando nós encontramos um companheiro que nos ajuda naqueles momentos difíceis. Aquele momento em que as coisas ficam complicadas, aí a gente desanima, muitas vezes a gente tropeça, muitas vezes a gente cai. Então nós temos aquela pessoa do nosso lado, aquela pessoa que nos incentiva, aquela pessoa que nos coloca para cima, aquela pessoa que nos levanta e nos ajuda a recomeçar. Por que é que nós nos casamos? Por que é que Deus quer que nós nos unamos com outra pessoa? É porque Deus quer que nós sejamos pessoas felizes. É isso que Deus quer para a gente. Deus nos ama e Deus quer que nós passemos toda a eternidade ao lado dele. Essa eternidade ela vai ser de uma alegria tamanha que a gente não tem nem capacidade de imaginar como é que vai ser isso. Agora Deus ele não quer que nós sejamos felizes apenas lá na eternidade. Deus quer que nós sejamos felizes aqui e agora também. Imaginem como é gostoso em uma noite fria, em uma noite de inverno,
nós nos aquecermos com a pessoa que nós amamos. Tão gostoso isso, tão prazeroso. Deus quer que nós sejamos felizes. E Deus sabe que é impossível que a gente atinja a maior felicidade que nós pudermos se nós estivermos sozinhos. Por isso que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Foi por isso que Deus instituiu o casamento. Vocês já pararam para pensar na importância que é dada ao casamento na Bíblia? Lá no comecinho da Bíblia, Deus disse, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 24. Você vai parar para pensar como isso é lindo? O primeiro casamento foi celebrado pelo próprio Deus. O próprio Deus foi quem celebrou o primeiro casamento que existiu. Depois, lá no início do ministério terreno de Jesus, já no Novo Testamento, Jesus foi convidado para participar também de um casamento ali, lá em Caná da Galileia. E ali foi o seu primeiro milagre. A primeira manifestação pública da divindade de Cristo, do poder que Ele tem sobre todas as coisas, aconteceu em casamento. O casamento ele sempre aparece nos momentos importantes no relato bíblico. Desde lá do comecinho da Bíblia, com Adão e Eva, marcando o início da manifestação pública de Cristo. E o casamento, ele também aparece lá no final da Bíblia. Se os irmãos quiserem me acompanhar, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e 2. Guardem aqui o texto de Eclesiastes que a gente volta nele no final da mensagem. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2 diz assim para a gente, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A igreja era retratada como sendo a noiva de Jesus. Se a gente pular uma página lá para o capítulo 22 de Apocalipse, versículo 17 diz assim, O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito Santo e a igreja dizem, vem. É nosso papel chamarmos pelo noivo. Nós temos que dizer a Cristo, Cristo, venha. Deus ele demonstra que o casamento é algo muito importante para Ele. Em nenhum outro momento, o ser humano ele se torna mais parecido com Deus do que quando ele se compromete em aliança com outro ser humano. O casamento ele representa o relacionamento de Deus com o povo. Deus fez uma aliança com o seu povo. E por piores momentos que os seres humanos tenham proporcionado a Deus, nesse relacionamento que nós temos com Ele, Deus ele continua cumprindo os seus votos. Deus ele continua cumprindo todas as promessas que Ele fez. Não porque a gente mereça, não porque o ser humano mereça, mas porque Deus é fiel às promessas que Ele fez. Agora Deus ele nos avisou que no nosso casamento também não seria tudo flores. O apóstolo Paulo ele escreveu, aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Ele disse isso lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 28. Mas nós temos que enfrentar esses altos e baixos que a vida nos proporciona. Porque no final das contas, a gente sabe que o que Deus quer é que todos nós sejamos felizes. Por isso nós temos sempre que permanecer fiéis aos votos que nós fazemos no momento em que nós contraímos o matrimônio. Agora falando mais diretamente para os dois aniversariantes do dia, né? Para os dois que estão hoje comemorando 11 anos de casamento, 3 meses, 11 anos.
menos de uma história junto. Mas eu acho que essas palavras elas também servirão a todos aqui. A todos aqueles que já são casados e até mesmo aqueles que pretendem se casar um dia. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo mais uma leitura, lá em Mateus capítulo 5. Lá em Mateus capítulo 5, nós vamos ver as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Para nós que somos cristãos, nós devemos sempre procurar aplicar essas bem-aventuranças em todos os momentos da nossa vida. E eu acho que isso também pode se aplicar no nosso relacionamento, no nosso casamento. Eu acho que isso serve também para o casal que está comemorando hoje. O versículo 3 ele diz assim para a gente: ó, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O casal ele precisa sempre procurar ter humildade um com o outro. Humildade é necessário para a gente sempre saber dizer: eu errei, me perdoe. É muito importante a gente fazer isso sempre com sinceridade. Isso fortalece a relação. Nós nunca devemos ser arrogantes, nunca devemos ser orgulhosos. Isso só pode prejudicar o relacionamento. O versículo 4 diz assim para a gente: ó, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse versículo fala para a gente sobre a sensibilidade que nós devemos ter. Ser sensível é poder chorar no ombro da pessoa que nós amamos. É se importar com a dor, com os medos, com a insegurança, com a fraqueza da pessoa que nós amamos. Nós precisamos ser sensíveis no nosso casamento. O bom casamento é aquele que a pessoa sabe que pode contar com a outra em todos os momentos da vida. O versículo 5 ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse versículo ele nos ensina que nós devemos ser mansos. Nós devemos ter mansidão na hora de falar, na hora que temos uma opinião contrária em algum assunto, na hora que surge uma discussão. Nós jamais devemos levantar a voz um do outro. Nós devemos ser mansos e humildes de coração, do jeito que Jesus nos ensinou a ser. Versículo 6 ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós devemos ser justos em todo relacionamento que nós tivermos. Agora, não é ser justo aos nossos olhos, não é fazendo com que a balança penda sempre para o nosso lado, mas é procurarmos ser justos aos olhos de Deus. Nós precisamos aprender a entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. É sempre deixar que a verdade prevaleça, principalmente quando a gente percebe que a outra pessoa tem razão. Às vezes nós somos orgulhosos e a gente não quer abrir mão, a gente sabe que a gente está errado, a gente sabe que o outro está certo. Nós temos que aprender a não procurarmos a justiça para nós, mas procurarmos a justiça que Deus quer que nós tenhamos. Porque às vezes pode até parecer que na situação a coisa não tenha ficado tão boa para nós. A gente não tem que se preocupar com isso. Nós temos que nos preocuparmos em que a verdade sempre prevaleça. E o versículo 7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós temos que ser misericordiosos. Todos nós erramos. Todos nós temos que aprender alguma coisa nessa vida. Todos os momentos em que nós erramos, nós queremos que a outra pessoa nos perdoe, leve em consideração. E nós temos que perdoar. Nós temos que entender que todos nós temos falhas. Quando nós erramos, e quando nós percebemos que erramos e nós nos arrependemos, a gente espera que a outra pessoa entenda. A gente espera que a outra pessoa perdoe.
Então nós temos que agir da mesma maneira com a outra pessoa. Quando for ela que estiver errada e quando ela estiver pedindo perdão. E o versículo 8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós devemos ser puros em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós agimos e em tudo aquilo que nós pensamos. Versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós jamais devemos estar dispostos a brigar. Nós devemos sempre nos esforçar em mantermos a paz no nosso lar. Devemos ter paz espiritual, e isso a gente consegue se esforçando para obedecer a Deus. E também devemos ter paz no relacionamento. Nós devemos nos esforçar e colocar em prática tudo isso que a gente está meditando aqui hoje sobre a palavra de Deus. Eu quero pedir a Deus que Deus sempre continue abençoando vocês dois da maneira que Ele tem feito até aqui, porque Deus Ele tem feito muito na vida de vocês. A gente percebe que Deus tem ouvido as orações de vocês, Ele tem atendido as orações que vocês têm feito. É claro que problemas sempre existem, problemas sempre vão existir, mas Ele tem respondido em muitas áreas. O negócio de vocês aqui tem prosperado. É evidente que a mão dele está junto aqui, que ele está acompanhando, que ele está abençoando. Como eu disse, Deus quer que vocês dois sejam felizes. E Ele vai ajudar. Deus é um Pai que trata todos nós como filhos. Deus quer que nós sejamos felizes. Agora a gente não pode esquecer que a felicidade maior que Deus tem para oferecer para a gente não é aqui nesse mundo. O maior prazer, a maior alegria que Deus tem guardado para nós, ela está no mundo que virá, no mundo que está por vir. Portanto, eu desejo que vocês continuem trabalhando, que vocês continuem se empenhando, que vocês se esforcem para que o negócio de vocês continue prosperando, mas não exagerem, não. Vocês precisam se matar de trabalhar também. Não deixem de se preocupar também com a saúde de vocês, trabalhar demais, sem conseguir descansar, sem conseguir se divertir. Então esse é um pedido, é um lembrete que o filho aqui está fazendo, que o irmão aqui está fazendo, de alguém que ama muito vocês dois. Se cuidem, trabalhem bastante, mas não se esqueçam de se cuidar, não se esqueçam de descansar. Para terminar, eu queria que a gente voltasse lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Versículo 12. Ele diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Foi Deus quem uniu vocês dois. E os dois juntos são muito fortes para superar todas as dificuldades. Vocês já demonstraram isso, já suportaram grandes dificuldades, continuam enfrentando e continuam superando todas elas. Eu queria terminar lendo o versículo 7 e 8 dessa passagem. E diz assim: então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar. E seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para que trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Deus já deu a vocês o privilégio e o grande prazer de vocês estarem um com o outro. Vocês se tornaram uma família abençoada por Deus. Aproveitem, desfrutem todas as alegrias que esse presente de Deus pode proporcionar a vocês.
Vocês também têm um emprego, vocês têm um negócio, e com o esforço de vocês, a gente sabe que ele vai conseguir, vai continuar prosperando. A gente sabe que esforço é uma coisa que não falta em vocês dois, né? Eu não sei se eu teria essa força de vontade que vocês têm de manter esse ritmo que vocês têm. Eu realmente não sei se eu conseguiria. Agora que esse trabalho todo ele não se torne enfadonho, né? Para que ele não impeça vocês de desfrutarem de todas essas alegrias, todo esse prazer que Deus oferece a vocês, juntamente com essa comunhão que todos nós podemos ter. Tudo isso é presente de Deus para as nossas vidas. Então, eu quero desejar mais uma vez que vocês sejam felizes. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês me deram de falar algumas palavras aqui para vocês. E para todos nós aqui. Que Deus continue abençoando vocês hoje, que continue abençoando vocês amanhã, que seja assim por toda a eternidade, que Deus também abençoe a todos nós que estamos presentes aqui hoje. Amém? Amém. Então, 88. Todos?